começa. Tchan, tchan, tchan. Preparando para a transmissão. E o engraçado é que quando fala preparando para a transmissão, já está transmitindo, então já fica salvo esse preparando para a transmissão. Não pode falar nenhuma bobagem. Verdade. Ó, vamos lá, vamos lá. Carregando. Tá só carregando aqui já. Preparando para a transmissão. Não pode falar nenhuma bobagem. É a minha própria voz, peraí. Show de bola, pessoal. Estamos ao vivo lá no YouTube, né? Então pode ter aparecido aí para vocês a telinha de estamos gravando, coisas do gênero. Isso é porque estamos ao vivo no YouTube, tá? Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra receber vocês aqui nessa noite, nesse nosso boteco virtual. Eu não vou chamar de palco, não, porque no palco seria assim mais, né, formal e tal. Todos os meses a gente se propõe a fazer 2 happy hours. Um happy hour presencial em algum estado do país para reunir a galera, juntar gente que é apaixonado pelo mesmo tema, experiência do cliente, sucesso do cliente, e também para ampliar, né, o nosso network. Afinal, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em bandos. Então é super legal sentar e, por que não, fazer um brinde, né? Então eu sempre trago minha taça. Hoje ela tá meio cheia, né? Eu achei que exagerei. Mas é para durar até o final, para não ter que nem sair daqui, nem para recarregar meu copo. Então fiquem à vontade, gente. Essa é a live, aquela que você pode levantar a tua cervejinha, que ninguém tá te julgando. Não precisa fechar a tela. Caso você estiver assistindo no YouTube e pensa assim, nossa, mas por que ela tá falando isso? Né? Eu tô no YouTube, tipo, minha tela não vai aparecer. Isso é porque várias pessoas costumam acompanhar aqui pelo Zoom para poder ter o poder de voz, né? E a ideia é que seja mesmo um bate-papo. E a gente tem coisas legais. Enquanto eu estiver falando, vou só compartilhar uma tela bem rápida aqui com vocês. Enquanto eu estou falando, deixa eu ver, já vem a minha tela? Um joinha aí para mim, só para ver se aparece. Sim. Peraí, vamos ver se carrega. Vamos lá, torcendo. Muitas funcionalidades, muita coisa acontecendo no mesmo computador, ele fica meio bugado, né? Vou deixar esse QR Code aqui para quem estiver nos assistindo no YouTube e quiser fazer parte do Clube de Negócios, onde a gente joga o link do Zoom, onde a gente joga convites. Hoje a gente estava falando, poxa, tem um descontão aqui para participar do Conarec, para quem é membro do clube. Então a gente sempre tenta fazer um filtro de coisas legais. Algumas novidades que vêm por aí, né? A gente está fazendo um jornal. Nesse jornal, a gente vai divulgar vagas de trabalho, a gente vai contar causos de executivos, a gente vai divulgar artigos, a gente vai divulgar quais são os top eventos, e a gente é chorão, né? A gente sempre pede desconto. Fala assim, não tem um descontinho? Pô, tem mais de 1.000. Gente, são mais de 1.000 pessoas no grupo, tá? Então, isso nos dá poder de barganha com os eventos, né? Então, a gente diz assim, olha, a gente tem um grupão lá, dá um desconto pro meu grupo, dá pra minha galera, tal. Então, entrem lá para vocês também fazerem parte dessa galera, tá? E para ficar por dentro de tudo. Tem gente que fala assim, mas eu já tenho muito grupo. Né? A Nelly hoje estava dizendo lá no grupo, falando assim, não, mas é um grupo que agrega valor e o objetivo é que a gente sempre faça isso. Tanto que, alguns dias atrás, cerca de um mês atrás, a gente rodou um formulário com a galera do clube. E falou assim, gente, o que vocês acham que a gente podia fazer para melhorar? E vieram mais de 30 respostas assim, textão, tá, gente? Não é respostinha, não, textão. Dizendo, acho que podia fazer isso, e mais aquilo outro. E algumas das coisas a gente já começou a colocar em prática. Uma, esses descontos para eventos grandiosos, não necessariamente os nossos eventos, tá, gente? Eventos grandiosos, tipo o Conarec, tipo o CSX Week, alguns que o pessoal tem vontade de ir. E também nos disseram, dentre as várias coisas que a gente vai adotando aos pouquinhos, poxa, vocês podiam abrir espaço para a gente contar as histórias, né? Porque a gente vai nos palcos, né? A gente vê sempre Caíto Maia. Caíto, um beijo, a gente é seu fã e tudo mais, mas você está nos grandes palcos, então muita gente já vê Caíto Maia, Luiz Justo do Rock in Rio, já vê esses casos midiáticos. Mas e a galera? Gente da gente que tá lá, ó, quebrando pau todo dia, quebrando a cabeça, e aí, o que essa galera tá enfrentando? E eu achei a ideia fantástica, eu falei, pô, é isso. Então, a gente roda formulário, a gente começou recentemente a rodar um formulário perguntando quem quer contar seu caos, né, sua história, seus desafios, seus bastidores, do que deu certo, do que deu errado, por que não, né? E o nosso, eu vou contar aqui, porque a gente já é amigo, né? A gente não é mais, tipo assim, não, ele é um membro do clube, só ele já fez mentoria, eu já estive lá na empresa dele, fui hiper bem recebida, não foi bem recebida, não, fui hiper, mergulhei na piscina de bolinha lá da Localiza, então ele que eu brinco com ele, né, para você não ter erro, gente, tem que ser Alan, né, então eu já falo os dois, eu falo assim, para não errar onde vai o tom ali,
Então ele vai poder se apresentar um pouco melhor. Ele é um cara, a gente tem uma tarefa, gente. Saímos desse nosso encontro aqui com a tarefa de fazer ele criar um Instagram, tá? Então todo mundo cobra ele criar um Instagram, tá, gente? Que a vida moderna tem que ter Instagram. Alan, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo ao nosso palco virtual, nosso boteco virtual. Sinta-se confortável, a gente está muito curioso para ouvir teu caso. E a gente, importante, a gente vai até às 20 horas, tá, gente? Então, é assim, jogo rápido para a gente trocar figurinhas e se divertir muito. A palavra está contigo. Bora lá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Que prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Já está aparecendo a tela aqui para vocês? Já está aparecendo a tela verdinha aqui pra gente. Boa. Então, bora lá. Então, muito boa noite. Primeiramente, queria agradecer a Camix essa excelente oportunidade de estar aqui com você. Gente, é uma honra estar do lado aqui de pessoas apaixonadas por clientes, uma honra estar do lado de Camix, né? Minha eterna mentora. Sabe que uma vez mentora é eterna mentora, né, Camix? Seu posto tá aqui guardado. Amém, tamo junto aqui. Até para conselho amoroso, tô junto, tamo junto. Pode deixar. E hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo muito obcecado, que são os nossos clientes e o nosso NPS, né? Nosso querido NPS. Mas antes eu queria me apresentar aqui para vocês, para saber quem que é Alan, da onde que surgiu esse Alan, por que esse Alan tá vindo falar aqui de NPS, de CX, de Localiza, quem que é esse ser? Então eu sou o Alan Rodrigues, né? Eu sou aqui de BH, mineiro, de 28 anos, sou noivo do Everton, pai de plantas, amante aí de naturezas. Sou, sim, aquele louco apaixonado por plantas. Então, assim, aqui em casa tem mais planta do que espaço pra gente. Minha mãe já falou que se tiver mais planta aqui, ou é eu ou é a planta. Eu sou formado em gestão ambiental e administração. Muita gente para e me pergunta, fala, meu filho, por que você saiu lá da gestão ambiental para mexer com administração e agora é apaixonado por clientes? Entrei para gestão ambiental por conta aí dessa paixão com o meio ambiente, mas eu me apaixonei pela parte de gestão, né? A parte de gente. É o que mexe aqui meu coração. Então, sou apaixonado por experiências, né? Quanto experiências positivas, quanto experiências negativas, porque tudo é válido nessa vida, né? Sou facilitador do conhecimento aqui na Localiza, né? Então, eu trabalho aqui na Localiza já tem caminhando já para o 7º ano, que eu sou um Local Lovers, sou analista de qualidade e experiência do cliente, aqui voltado para as nossas agências do aluguel de carros, né? Hoje a Localiza ela é um universo, e quando a gente para falar de Localiza, a primeira coisa que vem na mente é aluguel de carros, né? Só que nós temos diversas outras frentes aqui dentro da companhia. Então, a gente tem venda de carros, gestão de frotas, gestão de pesados, aluguel para motoristas de aplicativos, temos aqui a nossa rede de franqueados, temos a nossa própria rede de oficinas. Então, a Localiza é um mundo e eu estou dentro do mundinho de aluguel de carros, né? Hoje nós estamos aí com mais de 600 agências dentro do aluguel. Sou facilitador do conhecimento também aqui na nossa universidade corporativa, claro que com o tema de CX, né, com o intuito da gente levar cada vez mais longe o nosso CX e a nossa centralidade pelo cliente. Olha o tumulto eu causando aqui nesses dois pontos, né, de citar que eu sou atleticano e canceriano. Então, assim, atleticano, claro que é o melhor time, né, não vou julgar. Canceriano é emocional, hein? Diz que chora É bastante. dramático, muito dramático. Choro aí por qualquer coisa. Tenho mais de 10 anos de experiência na área de atendimento, né? Então, desde sempre, minha trajetória profissional foi dentro da área de atendimento, sou apaixonado com atendimento. E agora estou aqui sendo aspirante a YouTuber, né? Inclusive, até deixei aqui minhas duas redes sociais, meu LinkedIn e o meu YouTube. Peço todo mundo ali para se inscrever, ative o sininho, arrasta para cima, curte ali meus vídeos, e é muito fácil você me achar ali no YouTube, é só jogar Alan Rodrigues CX, que você já me acha. E bora lá falar de Localiza, né, gente? Para a gente iniciar, eu trouxe aqui um vídeo institucional, né, para a gente poder contextualizar quem que é essa grande potência Localiza, né, da onde que é Localiza, como que surgiu. Já contextualizando, imagino que muita gente já conhece a história da Localiza, né, que surgiu aí com 6 Fusquinhas financiados a crédito, e hoje nós estamos aí com uma frota de mais de 500 mil de carros, né? Então foi uma virada assim em 50 anos extraordinária e é uma grande potência aí hoje dentro do mercado de locações. Só me confirmem se está saindo o áudio aí para vocês, pessoal. A Localiza é uma história de sucesso que nasceu há 50 anos, com a certeza de que o mais valioso é o compartilhar. Desde então, a empresa vem transformando o caminho da mobilidade em uma experiência única e marcante para os seus clientes. Acreditamos que a vida é feita de experiências e que tudo está em constante movimento.
Por isso, estamos sempre em busca de novas formas de atender às necessidades de nossos clientes, de surpreendê-los e de encantá-los. Nossa história é marcada por inovação, comprometimento, ética, transparência, respeito, empatia e trabalho em equipe. Temos um time que se move por resultados extraordinários, com o coração que pulsa o sangue verde, que se orgulha de ser protagonista da sua própria história, sempre em busca de novos desafios e oportunidades de crescimento. E é por isso que hoje somos a maior locadora de carros da América Latina. Mas a essência da Localiza não está apenas em números e estatísticas. Ela está em nossa visão de futuro, em nossa paixão por transformar a mobilidade em algo mais do que uma simples necessidade, em algo que possa transformar e inspirar. Queremos que nossos clientes e colaboradores sintam a liberdade de ir além, de viver cada momento com alegria e entusiasmo, sem se preocupar com os obstáculos que possam surgir pelo caminho. Falar de cliente na Localiza é falar de um dos nossos mais valiosos valores. Cliente é a nossa paixão. Do começo, há quase 50 anos, quando começamos com 6 Fuscas, até a frota atual de quase 600 mil carros, nós nos tornamos uma das maiores e mais completas plataformas de mobilidade sustentável no mundo. E o nosso combustível não está nos números, ele está na nossa gente e na revolução da experiência do cliente que realizamos todos os dias. Somos obsessivos em retirar toda a fricção da jornada e nos reinventar, para que o cliente nos enxergue cada vez mais como uma empresa focada em surpreender as suas necessidades. Sabemos que para encantar e surpreender esse cliente é preciso conhecê-lo, acompanhar e aprimorar a sua jornada sempre. Para isso, investimos no monitoramento dessa jornada desde o início, do digital ao físico até o pós-vendas. A nossa centralidade no cliente foi o que nos permitiu superar os desafios do dinamismo trazido pela pandemia recente, nos adequando às inúmeras restrições e protocolos sem perder a excelência do nosso atendimento. E sair dela agora com um pace acelerado de crescimento e inovação, nos posicionando ainda mais fortes para o futuro. E o futuro, quem dita é o cliente, o verdadeiro dono do nosso negócio, que vamos continuar encantando e surpreendendo cada vez mais. Ai, gente, eu sou suspeito para esse vídeo. Não é passando um pano, mas toda vez que eu vejo, eu sempre fico arrepiado assim, com a fala e para a gente parar para ver a história. Né? Depois, se vocês quiserem, até recomendo vocês assistirem no YouTube a própria história, né, do próprio Salim, que é o nosso CEO, contando a história da Localiza, né, mostrando toda a trajetória dele, que ele é formado, se não me engano, acho que em engenharia civil, ele queria ser pianista e hoje aí é um grande empresário aí dentro do ramo de locações de veículo. Né? E para a gente começar a falar de Localiza, um ponto que eu sempre gosto de reforçar é a nossa cultura, né? Isso é uma coisa muito forte aqui dentro da Localiza, né? Os nossos principais pilares e valores dentro da companhia é cliente, gente e resultado. Então, são 3 engrenagens que faz girar essa grande potência, né? Então, o cliente é a nossa paixão, a gente sempre coloca o cliente no centro. Nós temos aí um time de pessoas engajadas que inspiram e transformam todos os dias, e é claro que os nossos resultados aí que vão gerar valores para a companhia. E aqui eu trouxe uma frase logo de início para a gente, né, já causar aqui uma polêmica, que é: o cliente ele tem sempre razão? Quero que vocês guardam isso para a gente ir discutindo durante todo o nosso bate-papo aqui. Porque pode ser que o cliente ele não tem sempre razão, mas ele tem a razão dele. Né? E uma outra frase aqui, na verdade tem 2 frases que eu gosto muito de usar. Primeiro é cliente é gente como a gente. Eu levo essa frase em tudo que eu faço aqui na Localiza, desde um workshop, desde palestra, até os nossos rituais de gestão aqui com os nossos líderes. E uma outra frase que eu vou trazer mais no final, que é do Simon Sinek. Então, a partir do momento que a gente entende, né, que cliente é gente como a gente se coloca no mesmo patamar que ele, a gente vai se aproximar, né, a gente vai chegar mais próximo às relações humanas, porque afinal todo mundo é cliente. Né, uma hora ou outra a gente vai ser cliente um do outro, e aqui dentro eu falo que colaborador com colaborador também são clientes. Então, cliente aí é gente como a gente. E por que a gente fala tanto de cliente, a gente fala tanto de experiência do cliente, a gente fala tanto em ter o cliente centrado, né, sempre no centro aí das nossas operações?
Diversos estudos já mostraram e mostram até hoje o quanto que um bom atendimento ao cliente faz toda a diferença para uma companhia, né? E isso é fato. Quando a gente é mal atendido dentro de uma marca, você guarda isso para a gente pro resto da vida, né? Quando você é bem atendido, pode ser que você nem não lembra muito bem daquele atendimento, mas quando você é destratado, você vai levar aquilo pro resto da vida. E diversos estudos aí apontam que 75% dos clientes se dispõem a gastar mais, né, com empresas que oferecem boas experiências ao cliente, enquanto somente 50% dos consumidores mudarão para a concorrente após uma experiência negativa. Ou seja, a gente precisa cuidar da reputação da nossa marca, né? A gente tem que cuidar ali da imagem das empresas, porque é a gente que é os guardiões da empresa, né? Eu falo que nós somos embaixadores e encantadores ali de clientes. E para a gente começar aqui falando de experiência do cliente, falando de NPS, por que eu resolvi falar de NPS, o que tem a ver NPS com toda essa história, eu gosto de contar, sempre reforçar que hoje nós estamos vivendo a era que é a era da experiência, né, gente? A gente procura, joga experiência no Google, no LinkedIn, do que escuta falar de experiência, é a experiência do cliente, experiência do usuário, do paciente, do aluno, tudo é voltado para a experiência, porque hoje o perfil do consumidor, a gente sabe que a gente procura muito mais do que um produto, né, muito mais do que só um produto e só um valor, a gente procura por experiências, né, diversas empresas aí, a gente sabe que a gente vai para essas empresas por conta da experiência, um case que eu gosto de falar em todo quanto é canto que eu vou e usar como uma grande referência é a Starbucks, né, a Starbucks, a gente vai na Starbucks sabendo que ela é mais cara, né, muitas vezes você toma um cafezinho preto normal, coado ali na hora, que talvez na padaria da esquina você ia pagar R$1,50, na Starbucks você paga R$20. Por que a gente paga isso? Né? Por conta do prazer, por conta da satisfação que isso nos entrega. E aqui na Localiza, claro que não ia ser diferente, né, gente? Se a gente parar para pensar, vamos colocar ali 20 anos atrás, a gente não se ouvia falar tanto de alugar um carro, né? Tanto que eu, antes de entrar na Localiza, eu já conhecia pouco, né? Não tinha essa noção do universo que era um aluguel de carros, mas a gente fica parando para pensar, nossa, gente, como que era antigamente? Será que as pessoas tinham esse hábito de alugar um carro? Claro que tudo isso vai mudando conforme o tempo, né? Igual nós saímos ali de táxi para Uber, né? Enfim. E aqui na Localiza não ia ser diferente, né? Antigamente, como que era para a gente alugar um carro? O cliente ele ligava na nossa central de atendimento, não tinha tantos canais de reservas que nós temos hoje, né? Então hoje o cliente ele pode fazer reserva através do aplicativo, do site, dos nossos sites parceiros, por PJ, por seguradoras, por montadoras. Antes era só alguns poucos canais, né? O cliente ele fazia reserva lá na central de atendimento, ia até a agência para poder fazer a retirada ali do carro, e muitas vezes ele ficava um tempo na fila, né, 20, 30 minutos na fila, que era uma coisa que já deixava a gente incomodado, né, porque a gente sabe que a gente não tem paciência para ficar muito tempo na fila, apesar de que mineiro não pode ver uma fila que a gente entra, né, se você está passando no lugar, você viu uma fila, você nem sabe o que é, vou entrar, não sei, gostei, vou ver, vamos testar para ver o que tem ali. Só que estava passando, né, conforme vai passando o tempo, o nosso tempo está muito corrido. Eu falo que eu preciso de um dia de 48 horas, porque a vida nossa está muito agitada. E você acha que o cliente ele vai querer ficar 10, 20 minutos na fila da agência só para poder retirar um carro? Naquela época era super normal, mas hoje não. Muitas vezes o cliente ele já desembarca no aeroporto com um compromisso já pregado ali, já tem uma reunião de negócios, já tem um outro voo que eu preciso pegar, tem que desembarcar e fazer, né, uma ponte aérea. O cliente ele quer agilidade. E o que a Localiza fez? Ela deu ouvido aos clientes, falou, não, a gente precisa mudar, a gente tem que fazer alguma coisa diferente para poder agilizar a retirada dos clientes. Foi aonde que surgiu a nossa retirada autônoma, que é o nosso produto Localiza Fast, onde hoje o cliente ele consegue fazer a retirada do veículo de forma 100% autônoma. Ele consegue simplesmente chegar na agência, né, desembarcou lá no aeroporto, pegou a van, foi até a agência, ele não precisa ter zero contato com nenhum atendente, nenhum operador, ele simplesmente ele faz todo o processo pelo aplicativo. Ele vai escanear a sua CNH, vai fazer o seu cadastro, e inclusive ele destrava o carro pelo próprio aplicativo, e o contrato já vai estar lá dentro para ele poder guardar, né, e ele, claro que ele faz ali a assinatura digital. Ou seja, a Localiza, ela está acompanhando a era da experiência, porque já pensou se ela ficasse parada e os clientes, todo mundo tivesse que realmente ficar ali na fila? A gente ia acabar perdendo para a concorrência, né, porque a concorrência também está preocupada aí com a era da experiência. E por que a gente fala tanto da era da experiência, né? Como que eu faço para poder atender o meu cliente de forma bem mais complexa? E a gente usa isso aqui dentro da Localiza como um mantra, que é a pirâmide de CX, né? A gente tem que seguir esses trem à risca. Eu falo que, muitas vezes a gente acaba não seguindo, mas a gente tem que seguir para conseguir atender o cliente de uma forma muito, vamos colocar assim, memorável. Por quê?
Porque hoje o cliente, ele, primeira coisa que ele quer é que a gente resolva seus problemas. É fato, né? Você não quer ir numa loja só para você admirar a vitrine, você não quer ir numa loja só para conversar com o vendedor. Você quer ter o seu problema resolvido. Segundo, que hoje a gente quer tudo mais fácil, né? A gente entra num site para fazer uma reserva de um carro, para comprar um voo. Quanto menos clique eu der, melhor. Né? A gente não tem paciência de ficar abrindo página, rolando, descendo, não tem paciência. Então, o cliente ele quer ter algo com menos esforço possível. E, é claro, tudo movido ao emocional, né? A Camis mesmo sempre diz aí o quanto que hoje nós somos movidos muito mais pelo emocional do que pela razão, né? E isso é muito fato. E é só a gente parar para pensar assim, quando a gente vai no shopping, né? Quando você vai no shopping, você está ali andando, você vê uma blusinha, a primeira coisa que você pensa, eu vou comprar, porque vai satisfazer ali o meu desejo naquele momento, eu não quero nem saber se eu estou devendo, se eu estou com meu nome no SPC, se minha fatura já está aqui no pescoço, eu vou comprar porque vai me satisfazer. Mês que vem eu dou um jeito de pagar. E aqui na Localiza, nós tivemos aqui uma virada de chave, né, um mindset que incrementou dentro da nossa cultura. Né, eu falo que, assim, às vezes a gente para e pergunta, fala assim, desde quando a Localiza ela se preocupa com a centralidade do cliente, desde quando ela se preocupa em colocar o cliente no centro, em dar essa atenção ali para a qualidade dos nossos atendimentos. E é desde sempre, gente. Claro que antigamente tinha todas ali as suas particularidades, mas desde 1973, na fundação da companhia, com somente 6 fusquinhas financiados a crédito, que a gente já preocupava com isso. Tanto que, na época, a gente coletava a voz do cliente através de pesquisas no papel. Aquela famosa pesquisinha que você preenche, ele coloca na urna, fazia ali a apuração mensal, caminhava aqui para a matriz e a gente fazia as tratativas. E hoje eu fico pensando, a gente imagina o tempo que isso gastava para a gente poder ouvir o cliente e né, conseguir solucionar o problema dele. Muitas vezes, quantas reincidências que a gente não teve ali nesse meio tempo, nesse delay só de tratativas. E é claro que conforme o tempo foi passando, a Localiza ela foi evoluindo. Né, a gente foi em 2015, nós já implantamos o NPS, né, então foi mais de 10 anos depois de lançar no mercado que a Localiza ela conseguiu implantar o NPS, que ele já estava muito robusto e consolidado no mercado. Né, recentemente nós fizemos aí a mudança do nosso fornecedor de pesquisa para ter algo mais consolidado, para a gente ter os resultados de forma mais ágil e na palma da mão do nosso time, e a gente incrementou isso também dentro da nossa cultura, que é tirar o produto do centro e colocar o cliente no centro. Porque as grande maioria das empresas, o que elas são tão focadas? É no produto, né? É focada em venda, 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 venda. E quando a gente pensa em locadora de carros, vamos pensar no produto. Quem que é o produto que vem na cabeça da gente? É o carro. Só que o que adianta eu ter uma frota de quase 600 mil carros se eu não vou ter uma base robusta de clientes? Né? Então, eu preciso tirar o meu produto do centro e colocar o meu cliente no centro. E isso é muito enraizado aqui na companhia agora. Né? Porque a gente tem que trabalhar ali primeiro com um atendimento personalizado. Né? Não adianta eu querer empurrar para o meu cliente um produto, querer empurrar um upgrade, querer empurrar uma venda de adicional, de seguro de carro, sendo que não vai atender a necessidade do meu cliente. Né? Você tem que atender de forma personalizada, para aí sim o cliente falar, nossa, que bacana, a Localiza realmente me atendeu de uma forma que eu não esperava. Né? Muitas vezes o cliente ele nem sabe que a gente aluga cadeirinha de bebê, mas a gente está lá no balcão, a gente vê ele com 3, 4 meninos no colo, fala, então, fulano, aqui hoje nós oferecemos também cadeirinha de bebê, assento elevação, bebê conforto, te atenderia? Estou vendo que você está com muita bagagem, nós temos aqui um carro sedã com um porta-mala maior, vai te atender na sua necessidade? Acho que vai ser mais confortável para a sua viagem. Ao contrário do que a gente, por exemplo, atender um executivo e eu oferecer uma cadeirinha de bebê para o executivo que está com mala, você está vendo que ele está indo só a trabalho. Então, a gente precisa focar muito nisso, no atendimento personalizado aqui dentro da companhia. Além que a gente trabalha muito na fidelização do cliente, né? Eu vejo hoje como um grande diferencial competitivo da Localiza é o nosso programa de fidelidade. Nós temos um programa que hoje nós conseguimos tratar de forma bem rápida os nossos clientes detratores, 100% desses clientes detratores. A gente precisa escutar o cliente cada vez mais, e esse é um ponto que muita gente acaba até confundindo, né? Porque tem escutar o cliente e ouvir o cliente, né? Não sei se vocês sabem qual que seria essa diferença entre escutar e ouvir, né? Não adianta nada eu ouvir o cliente, que é aquela famosa frase que a gente falava para as nossas mães, tô ouvindo, mas tá entrando no ouvido e saindo no outro. Porque ouvir é o nosso processo fisiológico, né? Eu não vou ouvir o cliente, a não ser que eu tampe ali o meu ouvido. Agora, escutar o cliente, eu vou estar absorvendo tudo que o meu cliente está falando para eu poder proporcionar esse atendimento personalizado para ele.
Fora que a gente precisa trabalhar com dados, eu falo que assim, o dados hoje é o novo petróleo, né? Se você tem um analista de dados, você tem tudo na sua área, gente, porque a gente consegue revolucionar de uma forma que é absurda, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes, que hoje nós estamos numa era tão avançada, que hoje eu dou 2 comandos para a inteligência artificial, ela já me traz toda a informação. Né? Hoje aqui, para a gente trabalhar de forma qualitativa, nós temos aí um grande volume de comentários na pesquisa de NPS. Imagina para a gente parar para ler mais de 10 mil comentários por dia, por semana. A gente não ia conseguir fazer isso. E há 5 anos atrás, o que a gente fazia? Ia olhando por amostragem. Né? E hoje não, você dá 2 comandos para a inteligência artificial que ela já te entrega ali tudo pronto. Além de que a gente trabalha muito a métricas voltadas para o cliente, e hoje nós utilizamos o NPS é o nosso principal indicador aqui dentro da companhia, e você escuta falar de NPS aqui nos 4 cantos da Localiza, desde para o cliente interno, para o cliente externo, para o cliente B2B, B2C, a gente trabalha forte com essa métrica, além da gente ter ali lideranças focadas, né, no cliente e em ponderar o nosso elenco. Né? Eu falo que quando o colaborador está feliz, com certeza o seu resultado vai impactar lá no cliente, você vai trazer um resultado mais assertivo. E vamos falar de NPS, né, gente? Eu já falei, vocês podem me interromper, Cami, que você vê que eu estou passando do tempo, pode me dar uma freada, falar, Alan, dá uma segurada aí, porque se deixar, eu vou e não paro. Não, eu tô aqui, ó. Já tem gente que tá dizendo aqui no chat do YouTube, dizendo, ó, boa noite, dei uma passadinha rápida, por favor, deixa salvo, live top, né? Renata, olha, a voz na área. Alan, nossa referência aqui por aqui, atuando na ponta para sentir na pele. Top, top, top. Então, só vai, só continua. E gente que estiver aqui com a gente no Zoom, fiquem à vontade para interromper, perguntar, complementar, tá? Enquanto ele estiver falando. Só vai, continue. Então, bora lá falar de métricas, né? Que a ideia aqui é a gente falar de NPS, ver o que dá para a gente usar com esse NPS para a gente poder conseguir conquistar ali os meus resultados mais extraordinários, conseguir conquistar ali a nossa referência de atendimento. E quando a gente preocupa em métricas, você tem que focar primeiro em métricas que são centradas no cliente, né? E o NPS, gente, não adianta, ele é referência sim. Quando a gente fala de métricas voltadas para a experiência do cliente, a primeira métrica que vem na cabeça é o NPS e CSAT. E aqui na Localiza hoje nós resolvemos utilizar o NPS depois de diversos estudos para ver qual métrica que se encaixaria melhor aqui nos nossos resultados, e a gente viu que era o NPS. E aqui eu trouxe bem assim o conceitual do NPS, mas eu tenho certeza que todo mundo conhece o que é, né, o Net Promoter Score. E aqui um ponto que eu trouxe, que eu falei, eu vou trazer essa lâmina aqui só para a gente poder reforçar um ponto que a gente prega muito aqui na companhia, que é, a gente sabe que o NPS ele divide os clientes em 3 determinados grupos, né, que é os detratores, neutros e promotores. E a gente acaba que a gente fica muito obcecado por quem? Pelos detratores, né, os detratores e os neutros. A gente foca tanto nesses clientes que às vezes eu acabo de esquecer, dando uma atenção para o promotor. E aqui o que a gente faz? Falando, opa, beleza, eu tenho os meus detratores, eu tenho meus neutros, mas eu tenho que olhar meu cliente promotor também. Né? Eu não posso deixar meu promotor para trás. Né? Primeiro que eu tenho que continuar encantando e fidelizando meus clientes promotores. E segundo, porque eu posso ter um promotor que ele está me dando ali nota 9 ou 10, mas ele está com um sentimento negativo com a minha marca. Pode ser que ele fale, não, eu super recomendo a Localiza, eu gosto muito dessa marca, mas eu tive um problema nessa locação com o seu carro. Né? O seu carro me estragou, me deixou na mão, demorei para fazer a retirada ali do veículo, e a gente tem que dar ouvido para esses clientes. Porque eu falo, gente, o cliente detrator, né, a reclamação, ela é uma consultoria de graça que a gente tem, né? O cliente ele está me entregando ali qual que é o meu problema, né? Ele já está mostrando, eu usei o seu produto, não está legal, Localiza. Usei seu carro me deixou na mão, faz alguma coisa. E eu vou tampar os meus olhos e não vou ver isso, não vou fazer nada com isso. Então a gente precisa saber que cada grupo ali, né, a gente tem que ter essa distinção que cada grupo de perfil de cliente tem um comportamento diferente. Eu vi que a Rose levantou a mão. Acho que está no mudo, Rose. Não, levantei. Eu queria fazer uma pergunta sobre o NPS. Claro. Se você tem ou teve algum problema aí de adesão, né, às respostas, porque às vezes o cliente não quer responder, e se não teve, se foi fluido, né, o que vocês fizeram para que existisse essa adesão aí de resposta? Mesmo que seja detrator, seja o que for, né? Porque às vezes a adesão é baixa. E aí, o que a gente faz?
Exatamente. Isso é uma coisa que a gente prega muito aqui, Rose, porque a gente tenta desmistificar que o NPS não é só um indicador, né? Ah, eu não preciso bater aquele número, eu tenho que bater aquela meta porque está no meu contrato de gestão, porque minha chefe não vai ficar legal se eu não bater aquela meta. Tem que quebrar aquele paradigma que o NPS é uma métrica de narcisismo, né, gente? Não adianta eu ter um NPS de 90 se a minha realidade é outra. Então, aqui, primeiro, a gente começou a enraizar na cultura dos colaboradores para mostrar o porquê que a gente está com aquela métrica. E a gente prega muito para o time que, assim, o meu cliente, muitas vezes eu estou no ritual aqui com as agências, e elas me falam, ai, Alan, meu cliente me deu nota 7, 8 e falou que meu atendimento foi maravilhoso. Eu, ok, ótimo, excelente, sinal que tem alguma coisa que falta ainda para a gente encantar esse cliente para ele virar promotor, e é isso que a gente precisa. Então, assim, né, não foi fluido, né, a gente teve todo o trabalho, né, de aculturamento, de evangelização aqui dentro da companhia, para mostrar para que tem esse NPS, né, a gente começou a acompanhar bem de perto o time para poder ajudar a desmistificar esse resultado, a fazer análises. Hoje nós temos aqui ferramentas que nos possibilita ter o NPS na palma da mão do celular. Né? Então, você tem um aplicativo que a gente fala que assim, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é olhar o NPS, depois a gente dá bom dia, depois a gente toma café, vai no banheiro. Então, isso é tudo muito parte de aculturamento, que assim, é com o tempo, né? E a gente sempre está incentivando as filiais a abordar ao cliente assim, sempre de forma sucinta, de forma leve, né? A gente tem ali as nossas auditorias para poder acompanhar se tem algum tipo de enviesamento, que a gente sabe que infelizmente acaba que pode ter alguma coisa ou outra, então não foi fácil, né? Mas a gente está sempre acompanhando e hoje nós somos até referência aí no mercado, né? Muitas grandes empresas nos procuram para entender, nossa, que bacana a taxa de resposta de vocês. Legal, obrigada. Dan. E bora lá. E para a gente falar, né, de voz do cliente, muitas vezes a gente pergunta por onde que a voz do cliente chega aqui na companhia, né? E qual que é a principal fonte? É o NPS. Só que uma coisa que a gente faz muito aqui na companhia, e eu falo para todo mundo que eu converso, os benchmarks que a gente faz, é não olhar só para o NPS, porque ótimo, o NPS é o nosso principal canal, é o nosso principal indicador, né, é uma métrica, é algo que nós temos aqui palpável, mas será que meu cliente está falando de mim só no NPS? O cliente lá que está lá na rua alugando um carro, ele vê a Localiza como marca, Localiza. Ele não tem noção que aqui dentro nós somos divididos em Localiza aluguel de carros, Localiza venda de carros, Localiza gestão de frotas. Ele preocupa com a marca. Então, assim, se o cliente ele alugou um carro, ele foi detrator, ele teve um problema com a gente, ele já vai ficar com o pé atrás para não querer comprar um carro. Ao contrário de que, eu aluguei um carro com a Localiza, sempre fui cliente Localiza, adoro os carros, adoro o atendimento, vou comprar um carro com eles. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado que a voz do cliente ela não chega não somente pelo NPS, né? E hoje nós temos aqui o time que é o time de fidelização de contratos, de fidelização de clientes, que atua de forma mútua em todos os canais de comunicação que o cliente pode ter com a gente. Então, nós temos aqui especialistas que atuam ouvindo o cliente através do Google, do Reclame Aqui, do Instagram, do LinkedIn, do Procon, do consumidor.gov, e é uma provocação que a gente faz muito com o time. A gente chega lá e bate na porta de alguma área e fala, e aí, fulano, você sabe qual que é a nota da Localize no Google? Ou então chega numa agência lá no aeroporto de Congonhas, fala, e aí, ciclano, você sabe qual que é a nota da sua agência no Google? Você está acompanhando isso? Então a gente tem muito isso enraizado nos nossos rituais de não ouvir só o NPS, né? A gente tem que preocupar com todos os outros canais. E a gente prega isso muito porque muita gente fala, Alan, mas qual que é a relação de um bom atendimento, de experiência do cliente com o NPS? Né? Porque o NPS a gente consegue ver nitidamente onde que é o pulo do gato e onde que é a chave que a gente consegue reverter o resultado. Né, aqui um estudo que a Track fez mostra, né, que se você tem o seu problema resolvido, mas o seu atendimento foi ruim, seu NPS ele cai ali para menos 44. Né, e é através dessa métrica que a gente consegue mensurar aqui. Será que o meu produto está bom, mas meu atendimento está ruim? Não adianta nada eu ofertar um carro zerinho para o meu cliente se ele está sendo maltratado no balcão. Né, então a gente precisa ter esse cuidado. E o que eu sempre costumo falar, né, gente? A reclamação ela é uma oportunidade de melhoria e somente 1 a cada 6 clientes que vai dizer que a sua experiência na empresa ela foi negativa. O restante ele simplesmente abandona a marca. E o que eu prego para todo mundo é: se o seu cliente parou para responder pesquisa de NPS, é porque ele ainda confia na empresa. Né? Ele ainda não falou, tchau, Localiza, estou indo embora. E a gente prega isso muito aqui, que a reclamação ela é uma oportunidade de melhoria, né? Então é uma oportunidade de você melhorar o seu processo, de aprender, de resgatar a confiança do cliente, de fidelizar o cliente e de encantar. E aí a gente para e pensa, fala, que legal, Alan, mas me conta, qual que é o momento da jornada do cliente que vocês mapeiam o NPS aqui dentro? Por quê? Hoje a jornada do cliente Localiza
ele faz a reserva com a gente, né? Ele faz o cadastro, faz a reserva, ele vai chegar na agência para poder fazer a abertura do contrato, fazer a retirada, ele vai usar o carro, vai devolver o veículo, a gente vai fechar o contrato e ele vai receber a pesquisa de satisfação. Será que é só essa mesmo que é a jornada do cliente? Isso aqui são os principais touch points, né? Os principais pontos da jornada dele que hoje a gente mensura, né? Então a gente mensura a qualidade da reserva do cliente, né? Tem uma pergunta dentro da nossa pesquisa, onde a gente pergunta como que foi a agilidade na retirada, na devolução, a simpatia do atendimento, como que foi a qualidade que ele teve a percepção da limpeza, da mecânica do carro, porque são pontos chaves da jornada do cliente, né? Por isso que a gente tem que ter uma jornada muito bem mapeada. Só que, beleza, Alan, a filial, essa que é a jornada do seu cliente. Então, você só precisa preocupar na hora que ele está fazendo a reserva, na hora que ele chega na agência, na hora que ele retira o carro, a experiência dele e a devolução. É só esses pontos de contato, são só esses pontos da jornada dele que eu preciso preocupar. E é muito pelo contrário, né, gente? Porque quando a gente para pensar de aluguel de carros, o que é a primeira coisa que vem na mente da gente? É o cliente alugando, dirigindo o carro, feliz, dirigindo ali com a família, indo para a praia, indo poder curtir. Só que para o cliente retirar esse carro, ele precisou ir até uma agência Localiza, certo? Ele chegar na agência Localiza, como que ele chegou? Será que ele desembarcou no aeroporto, pegou uma van? Ou será que ele precisou pegar um Uber? Será que para ele pedir um Uber foi fácil? Se ele jogou lá Localiza, aeroporto de Guarulhos, foi fácil para ele chegar até ali? Ou ele teve alguma fricção que impediu o cliente de chegar até ali? E mesmo que ele tenha uma fricção com o Uber, é o que eu falo, gente, se o cliente ele teve dificuldade de localizar a Localiza no aplicativo, no Google Maps, o problema não é do cliente, o problema é nosso. Se o cliente ele teve dificuldade de achar a van no aeroporto, não é problema do cliente, o problema é nosso, e a gente tem que entrar nesse circuito. Então, o cliente ele fez a reserva, né? Será que ele fez a reserva? Foi pelo aplicativo? Foi pelo site? Ele ligou na nossa central de atendimento? Para ele chegar à conclusão que ele precisa de um carro. Vou fazer a reserva, mas como que eu cheguei a essa conclusão? Foi numa roda de amigos? Foi no barzinho? Foi a trabalho? Quem que me indicou a Localiza? Então, olha só, gente. Ele nem tirou o carro ainda e olha o tanto de ponto de contato que a gente tem com o cliente. Olha o tanto de oportunidades de melhorias e oportunidades que dá para a gente poder capturar insights valiosíssimos dos clientes, né? Será que ele foi bem atendido na central de reserva? Será que foi rápido? Será que ele teve muito esforço? Será que foi difícil para ele chegar na agência? Então, ele nem chegou a tirar o carro e a gente já capturou um tanto de insights ali valiosíssimos com ele. E o cliente chegando lá na agência, cheguei para tirar o carro. Será que é só chegou na agência, abriu o contrato e saiu? Será que o cliente ele não está percebendo se a minha agência ela tem ar-condicionado, se a minha agência tem um local para ele sentar, se tem uma tomada para ele carregar o celular, se tem uma água para ele tomar, se tem um espaço para ele deixar as malas, se ele está sendo bem atendido, se a fila está bem direcionada? Isso tudo faz diferença. Ó, Eu vi que a câmera desmutou. não, eu desmutei porque tá pegando fogo aqui no YouTube, tá? Aí eu falei assim, deixa eu só avisar que nós temos duas perguntas que dá pano para manga, e eu não sei se você quer fazer as perguntas agora ou depois. Não sei o que você acha. Vamos deixar para o finalzinho, que aí eu Tá vou bom, correr aqui para Débora e acelerar. Yara, fiquem ligadas aqui que eles já Rapidinho, gente. respondem, já Vou respondem. acelerar aqui porque estou vendo que já é 15 para 8. Eu falei que se eu deixar, eu vou, né? Não, mas vai dar boa, Mas vai dar boa. no Tem duas finalzinho perguntas prometo aqui que eu acho que responder aqui, vai ser legal, vai ser legal. todo mundo. Então, né, seguindo a jornada, ele foi lá e retirou o carro, conseguiu achar o carro na sua vaga, retirou o carro, vai seguir sua jornada. Ai, gente, no meio da jornada meu carro estraga, Alan. O que eu faço? Vou precisar de ligar para a nossa assistência cliente. Liguei para a assistência cliente, não tem como, vou ter que mandar um reboque. Como que foi a experiência do cliente? Se ele foi bem atendido, foi rápido? Será que a qualidade do reboque foi boa? Foi dentro dos nossos padrões? Será que ele teve uma substituição rápida? Então a gente tem que estar focado nisso também. Ah, beleza, eu já fiz a troca do meu carro, mas eu reservei para 4 dias, quero ficar 5. Para a gente é maravilhoso, né? Para a companhia, está rentabilizando. E será que vai ser fácil para ele prorrogar o contrato? Será que ele vai ter que ter o esforço de ir numa agência para prorrogar ou ele consegue fazer só no aplicativo? Então, beleza, prorroguei, já substituí, vou ficar, mas agora eu tenho que devolver meu carro. Será que eu vou lembrar que eu tenho que devolver o carro limpo e com tanque cheio? Que é algo que faz parte do nosso speech, né? A gente entrega o carro para o cliente limpo com tanque cheio e ele precisa voltar o carro limpo com tanque cheio. Que é um ponto que eu falo que é primordial no atendimento. A gente tem que ser claro para o cliente, né? Não adianta você esconder aquelas letrinhas miúdas no contrato, não, porque uma hora ou outra ele vai escutar, ele vai precisar daquilo e ele vai ficar insatisfeito com a gente. Então, ser claro para o cliente que ele tem que devolver o carro limpo e com o tanque cheio. E se ele teve uma multa no meio ali da jornada? Ele vai ter que entrar em contato com a Localiza para poder negociar. Como que vai ser esse ponto de contato com ele nesse momento mais delicado?
Devolvi o carro com o tanque vazio, Alan. Não ficou claro no speech de atendimento, devolvi, me cobraram uma taxa extra ainda de aluguel de carros, ficou insatisfeito. Um outro ponto aqui da jornada do cliente. Estou encerrando o contrato, quero fazer o pagamento, mas eu quero pagar no dinheiro ou no cheque, porque eu sou retrô, sou vintage, vou pagar no cheque. Tem a disponibilidade de pagar no cheque? É o direito do cliente ele querer pagar no cheque. Né? Então, se ele não tem Pix, se ele não tem cartão de crédito, o problema não é dele, o problema é nosso. Então, a gente tem que ter todas as formas de pagamento para poder atender o cliente. E ótimo, Alan, aceitei cheque, já devolvi a chave, está na hora de eu ir embora. Ok, vocês acham que chegou a acabar a jornada do cliente? A princípio, falar, ele devolveu o carro, meu papel é alugar carro, né? Localiza, aluga carro, não tem que preocupar com outras coisas além disso. O cliente está indo embora, é aquele cliente de aeroporto, aquele cliente executivo que só anda atrasado, desceu, devolveu o carro lá em Guarulhos, aquele aeroporto pequenininho, e ele está super atrasado para pegar o voo e precisa ir no banheiro. Não, mas o banheiro, não sei onde que é o banheiro do aeroporto de Guarulhos. Tem banheiro aqui? Não, localiza que eu posso usufruir. E o meu banheiro está interditado. Gente, a jornada pode ter sido maravilhosa, a gente pode ter entregado os melhores carros, as melhores jornadas para ele. Se o banheiro estava interditado, um ponto que vai friccionar a jornada dele, ele vai ficar insatisfeito. E ter banheiro é culpa de Localiza ou não? Faz parte de jornada de cliente dentro do aluguel de carro? Claro que faz, gente, porque são todos os pontos de jornada, todos os pontos de contato de uma empresa. E aqui na companhia hoje, né, nós contamos com 3 dimensões de análise dentro do NPS, né, como eu disse para vocês, a gente captura touch points da jornada do cliente, então de reserva, simpatia, agilidade de retirada, de devolução. Então, nós capturamos aqui do cliente, né, desde o descritivo, preditivo e o prescritivo. Né? Então, nós temos aqui o descritivo, né, que nós temos ali um consumo de uma série histórica de informações que são utilizadas no dia a dia das nossas filiais, né, e nós temos ali uma granularidade de informações, até o modelo do carro em específico que está sendo alugado. Nós trabalhamos aqui com o preditivo, que são as projeções e tendência, né, para os próximos períodos analisados, então a gente consegue ter insumos de quem são os meus clientes que eu vou atender, e nós temos aí o prescritivo, que é aí uma série de aprendizado ao longo do tempo, né, que a gente consegue trabalhar ali de forma até mesmo qualitativa. E hoje a gente consegue enxergar o nosso resultado assim com várias visões, né? Desde atributos da pesquisa, regiões, segmento, modelo de carro e por aí vai. A gente consegue ter uma granularidade bem minuciosa para eu poder atender o meu cliente de forma mais diferenciada e ser essa referência aí no mercado. E beleza, Alan, já falou de jornada do aluguel, já falou de gestão de resultados, já falou de NPS, eu preciso tratar esses resultados. Né? Então, hoje aqui nós temos o Inner Loop, que são com as nossas filiais, então, assim, são ações rápidas, né, de ver e agir para poder evitar as reincidências com os nossos clientes, nós temos rituais diários com as filiais, temos consulta online do NPS, então o cliente devolveu o contrato, fechou, foi detrator, a filial ela recebe essa pesquisa em 10 minutos já para poder atuar com aquele carro. Nós temos o Outer Loop, que é com a matriz, né? Então são análises mais estruturantes, mais robustas, né? A gente trabalha ali a gestão de plano de ação, é um direcionamento mais focado em certas áreas. E nós temos o fechamento de loop, né, que onde o nosso programa de fidelidade hoje trata 100% dos clientes detratores e trata também aqueles clientes neutros e promotores com oportunidades de melhoria. E aqui hoje na companhia, o cascateamento de resultados ele vai em todos os níveis hierárquicos da companhia, desde a operação, né, com os líderes, com aquelas pessoas que lidam direto com os nossos clientes, até mesmo as grandes gerências regionalizadas, né? Então hoje nós temos lideranças divididas nos 4 cantos aí do país, até a alta diretoria, né? Como lá no início do vídeo vocês viram o nosso diretor executivo, a preocupação que ele tem com a centralidade do cliente e os nossos resultados. Então nós temos reportes, desde um reporte com o líder de pátio até um reporte com a nossa alta diretoria. E o programa de fidelidade, ele trata 100% do fechamento de loop, porque a gente sabe que é um momento de evitar a frustração com os clientes, além de valorizar os clientes, da gente poder resolver possíveis problemas e dúvidas que não foram citados ali durante a jornada, e é uma grande oportunidade para a gente poder fidelizar esses clientes. Eita, deixa eu acelerar aqui que falta mais 5 minutinhos só. Isso tudo, né, gente, que faz mover essa engrenagem Localiza, essa grande potência aqui dentro, é quem? É os colaboradores, gente, né? E não adianta nada você ter uma companhia robusta se você não tem os colaboradores aí apaixonados em servir os nossos clientes. E o NPS, a gente não usa ele aqui dentro só para o cliente externo, a gente usa o NPS interno também, né? O ENPS,
Então, a gente faz pesquisas de clima, faz pesquisas institucionais para a gente ver como que está a jornada do nosso colaborador, porque a gente não preocupa só com a jornada do cliente, a gente preocupa também com a jornada do colaborador, desde a seleção dos nossos talentos, onboarding com esses colaboradores, a capacitação, né? A gente passa por todo o ritual para mostrar que hoje a empresa tem tais objetivos e tais metas, a gente precisa acompanhar esses colaboradores e, é claro, a gente precisa reconhecer, porque quando o colaborador ele tem uma experiência positiva, isso automaticamente vai impactar em todo o resultado da empresa, né? Que vai aumentar o engajamento do time, vai gerar uma atração e retenção de talentos. Aqui na Localiza, uma coisa que eu acho muito bacana, que é um tipo de empresa que, assim, é fácil você achar gente com 30 anos de casa. 30 anos, 35, 20 anos de casa. É só... Eu tenho certeza que toda área a gente tem uma pessoa com mais de 20 anos de Localiza. E isso engaja cada vez mais os colaboradores e melhora o clima. E automaticamente isso vai impactar quem? Os meus clientes lá na ponta. Opa! E a gente prega muito que quem é responsável por toda essa mudança, né? Somos nós, né? É o próprio time da operação, é o próprio time aqui do front, é o time que está nos bastidores, porque todo mundo trabalha para o cliente, gente. E isso eu adoro provocar aqui o pessoal. Eu vou lá na área de tecnologia e falo, e aí, fulano, o que você faz aqui? Ah, eu trabalho com desenvolvimento de BI. Mas você não trabalha com cliente? Não, eu trabalho só com desenvolvimento de BI. Mas para que você faz esses BIs aí? Ah, é para a filial poder ter um controle melhor das suas reservas do dia. Que legal. Mas para que a filial precisa ter o controle de reservas por dia? Ah, para poder atender o cliente de forma mais rápida e ele sair satisfeito. Eu falei, então, meu camarada, você trabalha com cliente também. Seu trabalho não é na linha de frente, no front, mas a sua atividade está impactando o nosso cliente lá na ponta, né? Então, a gente sempre prega isso, que todo mundo aqui dentro trabalha com cliente, né? Somos nós que somos responsáveis, e a gente sabe, né, que grande maioria das vezes o cliente ele abandona uma marca mais pela falta de atenção, por falta de atendimento, por falta de qualidade ali, da cordialidade, do que por um produto melhor ou por um preço melhor. Opa! Eita, gente! Aí aqui já para a gente caminhando aqui para o fechamento, né, o que a gente sempre prega aqui na Localiza. Se o cliente ele teve um problema na sua reserva, o problema não é do cliente, o problema é nosso. Né? Se o cliente ele não consegue acessar o nosso site, o problema não é do cliente, o problema é nosso. Se ele não entende os nossos processos, o problema é da Localiza. Se ele não consegue acessar o nosso portal, o problema é da Localiza, não é problema do cliente. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, né, eu trouxe aqui um case nosso para poder mostrar o quanto que a gente tem isso enraizado, tem isso bem focado de paixão do cliente e o quanto que a gente preocupa desde os colaboradores até os nossos clientes. Só me falam se tá. Olá, time Segmente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou supervisora de filial aqui da agência do aeroporto de Goiânia. Os nossos clientes têm um sentimento especial pela Localiza. A qualidade do atendimento fala muito mais alto na experiência do cliente do que outros atrativos, como preço e disponibilidade de modelos, por exemplo. E pensando que no final das contas a nossa estratégia é construir um relacionamento duradouro com nossos clientes, não tem como ser diferente. Aliás, esse é um dos nossos valores, construir relacionamentos de longo prazo. Existe um exemplo que evidencia bem a experiência do cliente baseada na qualidade do nosso atendimento. Nesse caso em questão, eu estava no box do aeroporto e eu vi um cliente meio perdido no saguão. Eu ofereci ajuda, perguntei se eu poderia auxiliar de alguma maneira e ele estava confuso porque não tinha nenhuma sinalização e no quiosque da concorrente não tinha ninguém atuando. Eu ofereci ajuda para acompanhá-lo, né, até a van da concorrência, afinal ele era um senhor, né, estava com a sua esposa passando as férias aqui em Goiás. Chegando lá não tinha nenhuma van, né, a van não estava e a nossa van estava lá linda, verde, enorme. Lógico, não pedi oportunidade. Chamei o cliente, falei que não tinha nenhum problema, que poderia oferecer a carona nesse momento, né, deixaria o cliente na agência da concorrente. Sendo assim, subimos a nossa van e fiquei conversando com ele, falando, né, dos benefícios da Localiza. Ao desembarcar, para minha surpresa, ele me falou que não tinha realizado nenhum pagamento, que fecharia com a gente. Eu fiquei até um pouco preocupada, que foi um dia que tínhamos poucas ofertas disponíveis. Mas o cliente não teve dúvidas, desceu da van, né, foi até nosso balcão. Ele não tinha costume de dirigir um veículo automático e era o único disponível que tínhamos. Fiz a cotação para o cliente, fomos até o carro, explicamos como utilizar o veículo, ele saiu muito satisfeito, veículo até com teto solar, ele saiu encantado. Ao final da locação,
O cliente ele fez questão de registrar na pesquisa de NPS detalhadamente toda a experiência que ele teve. Gente, esse case, eu não sei quantas vezes que eu já vi, todas as vezes que eu vejo, eu fico encantado. E assim, gente, isso é super normal aqui na Localiza, né? O cliente não era nosso, era da concorrente. A filial, ela simplesmente fez um ato ali para poder ajudar o nosso cliente e ela encantou o cliente pelo atendimento, né? E esse é um ponto-chave aqui da companhia, né? Muitas vezes a gente consegue ganhar o cliente pelo sorriso na voz, né? Pelo sorriso no rosto, a gente já consegue fidelizar aqui os nossos clientes. E para a gente fechar, eu trouxe uma frase que eu sou apaixonado com ela, que eu queria tatuar essa frase em mim, que é, a gente tem que ter isso em mente, que 100% dos nossos clientes são pessoas e 100% dos nossos colaboradores são pessoas, né? Se a gente não entende de pessoas, a gente está no lugar errado, porque você não consegue entender nem do seu negócio. E no mais é isso, eu falo demais, né, gente? Nossa, extrapolei o tempo, tentei me programar aqui para 7h50, mas não deu, não. Fique em paz, eu sofro do mesmo mal, viu? Porque eu começo a falar e eu vou lembrando e falo, não, isso é importante. Isso aqui também é importante. Mas a gente ainda tem tempo para as duas perguntinhas aqui. Bora Perguntinhas, lá, não. que eu fiquei Toda vez que eu falo no curioso. diminutivo, eu tenho vontade de me bater. Você fala, não é perguntinha, é perguntona, né? Vamos lá, primeira pergunta aqui da Débora, tá? Primeiro vamos para os elogios, tá? A Regiane falou assim que você tá brilhando, amando a live. A Rê também, olha, ele é o porta-voz do cliente, personificação de como funciona na vida real. Então, assim, galera curtindo Ai, que muito. bom. Yara disse assim, muito bom a proatividade, o case e tudo. Vou ler a primeira pergunta da Débora e depois eu leio a da Yara, tá? Débora, verdade, você aprende muito com os clientes detratores, mas os clientes têm suas razões. Você tem alguma história para compartilhar de algum cliente específico que era detrator e depois virou satisfeito? Temos um case, assim, incrível que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, que coincidentemente, quem pegou esse cliente, assim, por coincidência do destino, foi a Renata Saqueto. Foi um cliente que ele teve um problema conosco, né? Ele era cliente Localiza, amava Localiza, só que ele teve um problema que o carro estragou com ele. Aí, já viu, fez aquele testamento, fez aquele testão, a gente acionou fidelidade, e falou, não, gente, vamos resgatar esse cliente de alguma forma, porque ele tem um histórico muito longo com a Localiza, não é possível que um carro estragado a gente vai perder o cliente, não vamos não. E fizemos testamento para ele, né, por e-mail, entramos em contato com ele, tentamos resgatar o cliente, e ele deu a segunda chance para a Localiza. Falou, não, vou alugar de novo. E nisso a gente já estava no radar, porque hoje a gente consegue controlar ali aqueles clientes que foram detratores no passado e eu vou atender. Nisso a filial de Guarulhos fez aquele movimento para falar, não, vamos atender o cliente X da melhor forma possível, porque a gente não pode perder esse cliente mais. E a gente foi lá, fez uma cartinha manual, colocou escrita à mão, colocou no carro lá para ele. O cliente chegou, ficou encantado com essa situação, ficou apaixonado ali com a Localiza, e beleza, passou ali todo o seu tempo, ele continuou sendo cliente nosso, passou-se alguns anos, a Renata Saqueto encontrou esse cliente no aeroporto, uma vez que ela estava fazendo visita no aeroporto de Guarulhos, conversou com esse cliente, ele assim, todo engajado, ele, nossa, Renato, que não sei o que, não, que bacana, o time de atendimento da Localiza é maravilhoso, tá de parabéns, não, olha aqui, ó, deixa eu te mostrar um negócio, ele me abre a carteira e me tira a cartinha que as meninas do atendimento colocou para ele dentro do carro, depois de anos, ele tava com essa cartinha andando com ele, gente. Que fofo! E às vezes a gente acha que é só uma cartinha, né? Não, mas é só uma cartinha e tal. E Faz aí é toda a legal que diferença. nisso tudo tem o que você trouxe lá da pirâmide, né? Do resolver o problema primeiro, depois minimizou o esforço na próxima visita dele. Então mostra o E quanto o mexeu com o cliente tá. emocional E aí, dele. e aí é a hora da cartinha, né? E o quanto ele guardou isso, né? Olha que bacana, que bacana. E aí, óbvio que a gente precisa ter mais réplicas suas, mais réplicas da Renata, mais réplicas assim. E você trouxe a Employee Experience, né? Como é que é a experiência do colaborador, onde vocês vão lá atacar ali para que a coisa funcione muito bem. Que engata com a próxima pergunta, né? Da Yara. Yara disse assim, ó, você pode falar um pouquinho sobre a experiência do cliente interno para escutar o que o cliente e colocar em prática o atendimento personalizado? Acho que você trouxe algumas coisas, mas se você quiser incrementar com algum ritual que vocês tenham. Já ficou claro que vocês têm o hábito de ir a campo e tal, e o quanto isso é importante, mas vocês têm mais sabe aquele segredinho, assim, tipo, o que a gente pode fazer? Ou até o que não fazer, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, vai lá, coloca, executa e fala, putz, deu ruim aqui.
Eu fui, conforme eu fui falando, eu falei, gente, eu coloquei muito slide, eu fui ocultando alguns, né? Porque eu falei, senão a Camis vai me matar aqui, ó. E um deles era muito sobre isso, né? Hoje a gente tem muitas campanhas de engajamento com os nossos colaboradores, porque eu falo, quando o colaborador está motivado, é fato que isso aí vai surgir um resultado extremamente positivo, né? Então, nós temos campanhas com o nosso time de ponta, desde com o motorista de van, porque muitas vezes é o primeiro contato humano que o cliente está tendo, né? Desembarcou no aeroporto e pega a van. Então, a gente tem a campanha que a gente reconhece os motoristas de vans. A gente tem uma campanha que chama Meu Pátio é Top. Eu adoro essa campanha, porque o pessoal fica assim, meu pátio está na régua. Eles mandam as fotinhas para a gente dos pátios, tudo muito bem alinhado, e nisso a gente dissemina para a companhia toda, e a companhia toda mesmo, né? A gente manda para a alta diretoria, os diretores fazem esse reconhecimento, fazem essa homenagem. Nós temos campanhas que a gente faz live com o nosso diretor executivo, né, reconhecendo nossos colaboradores, reconhecimento à agência. Temos campanhas individuais de atendimento wall, onde o time manda para a gente aqui alguns cases de sucesso que a gente replica também para toda a companhia. Nós temos aqui alguns clusters de colaboradores, né? Nós temos aqui o nosso comitê de embaixadores do NPS, comitê de embaixadores influenciadores, né? Que são influenciadores da marca mesmo, né? São colaboradores da companhia, são atendentes muitas vezes, que a gente fez ali um processo seletivo para ver se tinha todo o perfil, né? E eles são os nossos pontos-chaves, né? Então muitas vezes a gente manda uma novidade para eles replicam, né? Eles gravam eles ali na agência, faz ali o plantão localiza, né, manda para a gente um vídeo de um processo explicando. Então, a gente tem muito cuidado com os colaboradores, né, desde da atração e seleção, a capacitação, o desenvolvimento, a gente precisa acompanhar esses colaboradores. Então, tem sempre ali um follow-up para ver como está o desenvolvimento, será que sabe bem como está funcionando a metodologia, entende dos nossos processos. Então, aqui, antes da gente focar no cliente externo, a gente tem que focar nos talentos internos, né? Porque não adianta nada ter uma empresa robusta se a gente não cuida aqui dos nossos colaboradores, que é a nossa mina de ouro, né? É a engrenagem toda aqui dessa grande potência. Os pupilos. Legal, legal. A gente não tem mais pergunta no YouTube, mas eu acho que seria injusto a gente não abrir espaço para caso alguém queira perguntar aqui no Zoom. Então, gente, quem está aqui com a gente na voz, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui para ele, trocar figurinha, aquele momento, né? Para fechar aqui com chave de ouro. Alguém tem alguma pergunta? Ou comentário, tá? Bom, eu tô vendo já alguns rostinhos conhecidos aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Olá, Nelly. Eu estou na cozinha, gente, fazendo pão, desculpa aí. Queria perguntar para você, Alan, vocês abriram mão do CSAT, né? Vocês focam só no NPS. Como que vocês acompanham aonde exatamente os problemas estão focados? Porque quando você coloca CSAT na jornada, você acaba tendo algumas informações ali de possíveis pontos de atrito mais recorrentes, né? Você acaba tendo essa visão mais do momento mesmo ali do contato. O NPS nem sempre, às vezes o cliente responde o NPS, mas não põe comentário, né? Como é que vocês fazem isso para avaliar ali nos vários pontos de contato onde está bom, onde não está? Então, hoje, Nelly, como eu disse, nós temos algumas perguntas dentro da pesquisa, né, desde a reserva, a qualidade do atendimento, na retirada, na devolução. Nós temos um ferramental bem robusto, onde a gente consegue ter um nível de granularidade que eu consigo identificar que o Brasil está ruim, né, vamos supor, o NPS do Brasil está baixo. Mas dentro do Brasil eu tenho Norte, Sul, Centro-Oeste, Bahia, né? Eu preciso saber aonde que está ruim, eu consigo ter essa mensuração. Então, identifiquei que é Minas que está sendo ali ofensora. Dentro de Minas, quem que é? Belo Horizonte. Dentro de Belo Horizonte, Aeroporto de Confins. Dentro do Aeroporto de Confins, não sei, vamos supor, é o cliente de agência de viagem que está questionando de um grupo básico que não tem uma multimídia completa. Então, hoje a gente trabalha o NPS não só com o NPS bruto, né, que o valor do NPS, a gente casa ali, né, o quanto distante que ele está da meta, quanto que aquilo representa o meu negócio, para a gente focar naquilo que está mexendo no meu ponteiro, né, porque um erro muito Então, você faz obrigatória, aquelas perguntas complementares ali da jornada, você deixa elas obrigatórias dentro da pesquisa, em substituição ali ao CSAT, eventualmente. Não, na verdade, a única que é obrigatória é a indicação, né, que é a pergunta definitiva. Ah, As demais perguntas são todas opcionais. Então, cara, você é um case de engajamento, porque, olha, é difícil, né, os clientes responderem tudo. Parabéns, viu?
Ai, que bom, obrigado. E eu acho que é muito da jornada, viu, Nelly? De quando você tá lá, a pessoa, tipo, te fala, ó, responde a pesquisa, que é importante. Parece um Né? E a negócio gente sempre bobo, mas tenta abordar, né? quando alguém pede, você fala, "Ah, verdade, né? É, vou E a gente sempre responder. tenta abordar de uma forma bem leve, bem sucinta, dentro É, da tem que tomar van, cuidado. lá na retirada, na devolução, mas assim, sempre muito leve para a gente não enviesar a pesquisa, para não correr o risco, né, de que, porque tem uns lugares que a gente vê que misericórdia, gente. Me dá um 10 não, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Ah, tem mesmo, tem mesmo. Ai, olha que delícia, que Show. delícia. A gente vai ter que chamar ele de Obrigada. novo, Nelly, a gente vai ter que chamar de novo para Bora. explorar mais, assim, falar assim, não, mas eu quero saber essa vírgula aqui, mas e aquilo ali, né? E acho que esses casos reais, igual o que você trouxe ali do vídeo, essas coisas para a gente é muito legal, porque fala, talvez eu já vi isso aqui, ih, no meu negócio é mais ou menos assim, Faz sentido com aquilo ali, né? vejo uma oportunidade. Então, nosso bar aqui, nosso boteco, sempre estará aberto para você, né? E mês que vem, gente, já tem confirmado, né? Então, o nosso próximo case será do Itaú. A gente sempre vai trazer, assim, o pessoal que está no clube. Lembrando que se você chegou agora, chegou no final, fala, como é que eu faço para participar do clube? Lá no começo deste vídeo, que vai ficar salvo, tem o QR Code, que eu deixei um tempão aqui na tela para você conseguir entrar. Ai, Cami, mas eu quero facilidade. A gente falou aqui de facilidade. Falou da pirâmide. Como que não tem facilidade? Deixe seu comentário no vídeo e a gente entra em contato com você, ou deixa comentário no chat. Onde você quiser, a gente dá um jeito de chegar até você, tá? Importante, eu sempre escolho uma frase, né? Você sabe, né? Você já participou de mentoria, sabe que eu sempre tenho um monte de frase. Aí, para quem já participou de mentoria, de aula e tal, fala, pô, que frase que eu vou escolher? Então, hoje escolhi Mestre Cortella para te presentear, para te agradecer sua dedicação na Localiza, no universo de experiência do cliente, porque você tem contribuído muito, tanto escrevendo coisas para o LinkedIn. Gente, sigam ele de fato, porque ele Por publica coisas favor, no gente. LinkedIn, publica coisas no YouTube. E eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que aproveitar ao máximo, assim, porque é alguém compartilhando um pedacinho do bastidor e dizendo, olha o que dá para fazer, olha as possibilidades, né? Então é super legal, se conectem. E Mário Sérgio Cortella escreveu a seguinte frase, né? Convicção absoluta é loucura plena. Quem não tem dúvida faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvida se inova, se reinventa. Por que eu trouxe essa frase? Porque às vezes a gente olha e fala assim, mas eu já ouvi isso. Mas desse jeito, e é doido, né? Porque eu estou todo dia em eventos, conversando com gente, e toda vez quando eu escuto numa nova voz algo que eu já sei, eu tenho novas ideias. Então eu saio daqui assim com novas ideias, com novas perspectivas, com novas perguntas que eu quero fazer. Albert Einstein disse, né, que se ele tivesse 60 minutos para resolver um problema, ele passaria 55 pensando, que perguntas eu posso fazer? Então, eu acho que o mundo é sobre perguntas, as mudanças são sobre perguntas. Então, muito obrigada por nos fazer ter novas perguntas na cabeça, como a da Nelly, como a da Yara, como a da Débora, como a de um monte de gente que esteve aqui com a gente. E, óbvio, abro aqui para que você faça a sua consideração final, né? Sabe, tipo, quando a gente lia nos livrinhos de história, assim, né? Moral da história. Qual que é a moral da história? O que você quer deixar aqui para a galera? Além dos seus arrobas, de tudo que você tiver aí. Pois é, então a gente já podem me seguir lá no LinkedIn, no YouTube, Alan Rodrigues com 2 L's como diz Camix, Alan Rodrigues CX. Então, primeiramente, queria agradecer muito aqui a oportunidade de poder estar essa noite aqui com vocês, nessa sexta-feira, esse sextou diferente no Boteco da Camix, olha que coisa mais gostosa. E, gente, quando a gente fala de cliente, se deixar, a gente vai. Não adianta, eu sou suspeito para falar. Se me deixar aqui até 10 horas, pode ter certeza que a gente vai render assunto. Então, queria muito agradecer aqui a vocês, né, parabenizar também todo mundo aí pelo protagonismo, né, numa sexta-feira, ficar aqui até às 20 horas falando de cliente, é um diferencial e com certeza isso aí abre muitas portas, isso aí mostra, quanto que você tem uma visibilidade diferente. Daí me coloco aqui à disposição também, né, depois podem me chamar aqui no LinkedIn, vamos bater um papo sobre NPS, sobre cliente, né, sobre cursos Ó, tem diferentes. fã sua aqui no chat, ó. A Tatá tá dizendo assim, ó, sou sua fã no LinkedIn, bora dominar esse mundo e levar esse tema. Bora levar CX para longe. E aí, Muitíssimo obrigado, gente. e eu quero puxar um negócio aqui, né? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu agora vou remover o pin aqui nele e vou provocar assim, ó. Eu usava um termo que me falava assim, pô, pode não ser legal. Eu falei, putz, é verdade, a gente aprende todos os dias. Eu usava o termo, não seja obeso de conhecimento. Daí me falaram que alguém pode se sentir ofendido com obesidade. Eu falei, putz, é verdade. E eu decidi um outro, né, negócio. Aí eu decidi assim, olha,
que a Nelly até deu pitacos e tal, que é assim, cara, é acumulador. Acumulador é uma doença. É assim, é legal ter um vaso na sua casa? É legal. É legal ter 1000 vasos na sua casa? Não, provavelmente sua casa vai ficar feia, suja, zoada. Então, assim, não é legal ter conhecimento e não compartilhar a mesma coisa. Então, quem estiver com a gente no YouTube, convido a tirar uma foto, um print, alguma coisa e compartilha com a tua rede. Conta pro teu pai, pra tua mãe, pro teu irmão, pro teu vizinho. Conta alguma coisa de legal que você viu. Tipo, nossa, achei legal aquela história lá que ele contou. Você sabia que a Localiza surgiu com os fusquinhas? Conta alguma coisa com alguém. Faça essa nossa comunidade crescer cada vez mais. É desse tipo de ações que a gente precisa para que não seja tipo assim, nossa, é verdade, há 10 anos atrás tinha um negócio de Blu-ray, não tinha? O que aconteceu com o tal do Blu-ray? A gente não quer, a gente quer ser CX de verdade, a gente não quer ser o CX Blu-ray, a gente quer continuar. Então, por favor, né, printem, façam barulho e compartilhem. Mas não compartilha só a foto por compartilhar. Compartilha alguma frase do que você achou legal. Compartilha com o story teu falando do que achou legal. E marca, né? Marca a gente, porque a gente vai achar super legal. Quem está aqui no Zoom, essa é aquela hora, né? Abre que eu vou pedir para que o pessoal abra a tela. Quem puder, claro, né, gente? Fica à vontade. Vai que alguém está assistindo situações desconfortáveis e tal, fica à vontade. Mas abre para a gente poder tirar aquela foto bonita, assim, sabe? Tipo, e registrar esse nosso sextou super especial. Ó, vamos lá, o pessoal já abriu. Vamos fazer com a reação? Vamos colocar coraçãozinho? Quem conseguir também aí, ó. Boa. A pessoa tá exigindo demais, né? Jesus, a Marcela, vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí, do celular e da tela. Pronto, gente, registradíssimo. Muito obrigada, gente, e até o próximo mês, onde a gente tem mais um Happy Hour Online presencial. Beijo maravilhosos e maravilhosas. Uma ótima sexta-feira, tudo de incrível, ó. Beijo, gente. Gratidão! Bom final de